tenho, você tem. Um chamado para ser filha, um chamado para amar, um chamado para reconciliar e um chamado ao ministério da hospitalidade, ou seja, um ministério de reanimar corações. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Qual é o meu chamado? E é necessário que a façamos para identificar em Deus quais as nossas ações, propósitos, desígnios na caminhada. Chegamos até Deus em oração com esta pergunta. Nós precisamos entender antes que é necessário que o nosso coração esteja pronto para ser filha e para ser amiga de Jesus Cristo. E como filhas de Deus e amiga de Jesus Cristo, nós precisamos entender, aceitar e praticar o nosso chamado de amar, de reconciliar, o chamado de sermos hospitaleiras, de agregar à nossa casa, agregar à nossa família, agregar ao nosso lar, pessoas que desejam ouvir mais de Deus, que desejam ter uma vida edificada na rocha, que é Jesus Cristo. E na carta de Filemão, como já refletimos a respeito do chamado do Ministério da Reconciliação, fala também sobre este ministério da hospitalidade. Antes do século III, era muito comum nas cidades onde Paulo passou as igrejas domésticas, ou seja, as igrejas que estavam nas casas. As casas, elas serviam como igreja e ali cultos aconteciam. Então as casas tinham uma dinâmica de entrada de pessoas que queriam ouvir sobre Jesus Cristo e ali elas entregavam o seu coração. Como é a sua casa? Como é o seu lar? É um lar onde as pessoas se sentem à vontade para ouvir mais de Deus, se sentem à vontade para terem conversas edificantes, conversas das quais gerarão frutos bons, frutos que trarão alegria e gozo no coração daqueles que estão em sua casa. A sua casa, ela serve como um ponto de descanso para as pessoas, não tão somente o descanso de colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas o descanso, o deleite de saber que está em um lugar onde o coração descansará, ficará em paz, porque é uma casa que transmite o amor. E Paulo então escreve esta carta a Filemão, um homem que tinha em sua casa uma igreja. E Paulo, no primeiro capítulo, que é o prefácio de saudação e uma ação de graças em relação a este homem, em Filemão, diz assim a partir do versículo 3: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo tinha um relacionamento de amizade, de irmandade, porque são filhos de Deus, por terem Jesus Cristo em seus corações. Paulo tinha esse comportamento de oração por este homem, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então Filemão era um homem que tinha uma preocupação, um estilo de vida de olhar para o próximo. E esse deve ser o nosso estilo de vida, de olhar para o próximo, de entender as necessidades do próximo e fazer parte de uma reconstrução, reanimar as pessoas cansadas. E ele continua aqui no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Ou seja, para que o relacionamento ao próximo, o relacionamento que ele tinha com as pessoas, a comunicação que ele tinha com as pessoas fosse eficaz, poderosa, produtiva. Então, quando nós reunimos pessoas em nosso lar, ou até mesmo na empresa onde você trabalha, naquele momento de descanso, onde as pessoas se reúnem, ou você vai a uma festa e nessa festa as pessoas estão reunidas em uma mesa ou num passeio, em qualquer lugar onde a sua presença
ela deve ser perceptível pela sua comunicação de amor ao próximo e que esta comunicação ela seja produtiva, ela seja poderosa para o agir de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você é um instrumento nas mãos do Pai para que vidas sejam transformadas, para que vidas recebam o descanso do Senhor para cada um. E ele continua aqui no versículo 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Esse é o seu papel, esse é o teu chamado de servir como uma mulher que com palavras e atitudes que venham reanimar os corações cansados. Na minha Bíblia tem um comentário sobre a questão desse ministério da hospitalidade, porque você recebe as pessoas e ao receber as pessoas há um impacto positivo na vida dessas. E diz assim: a mulher que aceita o ministério da hospitalidade é uma mulher como um riacho refrescante em meio a um deserto árido. A sua casa, as suas palavras, o seu abraço, aquele bolo que você levou para aquela pessoa, aquela visita que você fez àquela família, naquela data que você recebeu pessoas em sua casa, aquele jantar que você preparou, aquele café da tarde, por mais simples que seja, ele tem que ter um impacto na vida dessas pessoas como um riacho refrescante numa terra árida, onde a sequidão faz parte do coração de algumas pessoas e ao encontrar as suas palavras, o seu amor, essas pessoas são refrigeradas, porque você é como um riacho refrescante. Por quê? Porque você é uma mulher que aceitou o chamado de amar, aceitou o chamado de ser filha de Deus e aceitou o chamado da hospitalidade e da reconciliação. Seja como este homem, Filemon. Aceite o chamado de hospitalidade, de ser a sua casa um porto seguro, de ser a sua casa um ponto de encontro para que corações sejam reanimados. Estamos aqui usando a expressão a sua casa, mas a sua casa pode ser um encontro na rua com uma pessoa, a sua casa pode ser no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, onde todos que venham passar pela sua mesa, pelo seu ambiente, sintam a diferença, sintam o refrigério, sintam a paz, porque você é uma mulher que aceitou o chamado da hospitalidade. Fique com essa palavra, desfrute deste chamado que Deus tem te feito, porque quanto mais entregamos a outra pessoa o bem que Jesus tem feito para nós, mais as bênçãos nos alcançam. Não que faremos por uma troca, mas faremos porque amamos a Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz por mim e por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.